Bem-vindos a mais um vídeo do Primeiro Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Não dá uma olhada aqui no código do canal do Facicani, onde ele trouxe as últimas informações de dentro do Verdão, um possível interesse, uma possível chegada aí de Matheus Pereira. É isso mesmo, o vídeo de hoje. Fique até o final, já deixa no comentário a opinião de vocês. É uma posição carente aí no Verdão, o Palmeiras está precisando do meio. Vamos lá pro vídeo. Ela mexeu aí com as redes sociais. Aliás, um nome que eu particularmente gosto muito e que quando nas lives aqui, ou também quando eu faço às vezes sozinho lá no canal do Facincani, enfim, né, e diversos conteúdos, sempre que me perguntavam sobre, pô, qual é que seria um volante dos sonhos, um camisa 5 dos sonhos, eu falava, poxa, se tiver dinheiro, se tiver bala, tenta trazer o Fabinho, Sim. que acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Um jogador multicampeão, jogador que foi referência no meio-campo do Liverpool, campeão de Champions League, que foi ganhar dinheiro agora, obviamente, só na Arábia, né? Não foi lá pro ganho esportivo, foi pela grana, ganha um salário astronômico, mas é um cara extremamente versátil. Joga como um volante caindo pela direita, se precisar jogar como ala, como já fez na carreira, inclusive no Mônaco, né? Também já jogou como ala pela direita. Um cara de um ótimo poder de marcação, mas acima de tudo um jogador muito técnico, um jogador que mudaria semblante no meio campo, que não dá pra colocar na mesma frase de Aníbal Moreno, que não dá pra colocar na mesma frase de Emiliano Martinez, nem do Lucas Evangelista, com todo respeito ao Lucas. E digo que não dá nem, olha, se na mesma frase, mas ele é melhor pra mim do que o Andréas Pereira. Pode falar que são posições diferentes e tal, mas você fala se escolhe um dos dois, eu obviamente escolheria o Fabinho. Esse cara, o Palmeiras conversou no meio do ano e ele preferiu a continuidade no Al-Ittihad. E nestes últimos dias, voltou a surgir esse assunto no Palmeiras, porque o contrato dele termina no meio de 2026. Ou seja, ele daqui a 6 meses pode ficar livre para acertar com qualquer um. E por isso que, de novo, o Palmeiras voltou a consultar a condição do Fabinho. Já já vou dar mais detalhes sobre isso. Então, para começar a conversa, Vic Pinheiro, Fabinho é um cara que, para você, valeria pagar um salário acima do teto do Palmeiras para tê-lo no elenco, ou pela idade é melhor dar uma segurada? A questão técnica, né? O Palmeiras ele não se encontrou no meio de campo depois da saída da dupla Danilo e Zé Rafael, mas mais precisamente do próprio Danilo. Então você vai trazer um jogador com nível técnico nesse sentido, ainda com um certo benefício da experiência que conta muito, e aí com toda certeza é um meio de campo que hoje é essencial o Palmeiras reforçar, principalmente a questão volantes, já cairia como uma luva. Pois é, o Fabinho, pra quem não sabe, tá com 32 anos. Repito, o contrato termina em junho de 2026 e ele está no Al-Ittihad da Arábia Saudita, tá? O Fabinho, ele já deu entrevistas dizendo que está construindo na mente dele uma volta ao Brasil. O Fabinho nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil. Ele foi do Sub-20 do Fluminense lá para Portugal e dali ele começou a desenhar a carreira dele até parar no Mônaco. Do Mônaco foi campeão, inclusive, com o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, campeão francês, na temporada em que o Mbappé explodiu pro futebol. Então é um jogador que se acostumou a estar ao lado de estrelas, né? E aí as imagens falam por si só. Um jogador que é ótimo na bola parada, é um cara completo nessa função de defesa-ataque, transição, box-to-box, enfim. É um jogador que eu sou muito fã, confesso pra vocês. E quando eu li a notícia eu fiquei muito animado. Porém, mesmo diante desse desejo que está sendo construído no Fabinho de fazer uma carreira aqui no Brasil, nesta reta final da vida dele, reta final que eu digo porque ele tem 32 anos e, né, Sim. ainda segue num altíssimo nível, mas não é mais o Fabinho dos tempos do Liverpool, né, o vigor físico com 26, 27 anos, né, completamente diferente. Mas hoje, ele é um dos maiores salários da Arábia, de fato.
Os vencimentos do Fabinho, contando luvas, etc e tal, entram aí na casa em reais de quase 2 dígitos. 2 dígitos que eu digo assim, né? Sim. Você tem os 6, aí você vai acrescentar mais um. Então não é 1, 2, 3. Sei, entendi. Os valores que giram em relação a isso. É muito fora da realidade brasileira. E o que eu ouvi nessas últimas horas é o seguinte: ele é um sonho distante. Não é que o Palmeiras jogou a toalha, não quer, esquece, não abre negociação. Palmeiras tem a situação do Fabinho naquele chamado banho-maria. O cara sabe o que o clube pode pagar, né? As conversas, quando elas iniciaram, né? Tanto no meio do ano e agora numa retomada recente, elas já foram de acordo com o que o Palmeiras tem de condições a oferecer. E o que se ouviu foi, olha, por hora, o Fabinho quer terminar a temporada no Al Ittihad. Ele entende que não vê necessidade, nesse mês de janeiro, de abrir mão da reta final de contrato, porque tem valores gigantescos a receber. Justamente porque, mesmo estando lá, os ex-companheiros de seleção brasileira o fizeram ser convocado de novo. Entenda-se o Casimiro, que hoje está com a capitania do técnico Carlo Ancelotti. Então, o Fabinho não vai precisar trocar de radar para ser uma peça que tem o anseio de disputar uma Copa do Mundo. Então, a informação é que a sedução que o Palmeiras trazia ao Fabinho de que, olha, volte para cá para estar aproximado do treinador da seleção, num mercado que, obviamente, pode te trazer mais competitividade e tudo mais, isso cai um tanto quanto por terra, porque o mercado saudita também tem sido observado bem de perto pela seleção brasileira. É um campeonato que também é transmitido, e o Al Ittihad, por ser um dos grandes clubes lá, ele tem a sua marca bem exposta aqui no Brasil, né? Tem o Benzema jogando lá. Então, quando você vai ver um jogo no Campeonato Saudita, ou é o Nasser do Cristiano Ronaldo, ou é o Al Hilal do Jorge Jesus das Estrelas, ou então você tem o Al Ittihad do Benzema. Então, esses 3 times estão praticamente na vida do torcedor semanalmente. E esse mercado periférico, Rússia, a própria Arábia Saudita, ele está sendo mais explorado pela seleção brasileira, porque alguns jogadores no perfil que o Ancelotti gostaria de contar na seleção por experiência estão atuando lá. Então, o movimento fez com que o Palmeiras entendesse que o Fabinho não precisa, nesse momento, abrir mão desse contrato milionário para jogar aqui no Brasil. Lógico que ganharia super bem, mas reduziria drasticamente o que recebe e ficar mais próximo do Ancelotti. Então a história tá ali, parada, travada, a não ser que venha o movimento do Fabinho e fala, poxa, gostei aí, entendo que pode ser legal agora voltar ao Brasil, iniciar uma temporada aqui no Palmeiras, poxa, já pegar Libertadores, Campeonato Paulista, Brasileiro, que vai começar no começo do ano, e redesenhar minha carreira por aqui. Então, é somente agora se o movimento contrário dos agentes do Fabinho chegar ao Palmeiras com uma contraproposta que esteja de acordo com o que o Palmeiras já havia sinalizado. Ó, a gente tem interesse no jogador, mas é o seguinte, as nossas conversas têm que girar por aqui. Qualquer coisa maior do que isso, ela ficaria inviável. Outra informação, tá? Essa, no ano passado, ela tinha chegado naquele chamado submundo, às vezes, que a gente tem de notícias pra cá, pra lá, as conversas com tal, sobre o Matheus Pereira. E na época eu lembro que pouca gente, né, acreditou e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tô aqui pra querer ser mais ou menos importante que ninguém. E aí depois, né, que tinha um negócio lá, e aí, não, porque é muito caro, tal, porque pediu tantos milhões, etc e tal. O Matheus Pereira no passado custava 15 milhões de euros. Esse era o valor real, tá? Só que não se acreditou que o Cruzeiro pudesse fazer a liberação. Então eram 15 milhões de euros para dar o negócio.
O que aconteceu foi que quando o Palmeiras ele vai ao Atlético e paga o valor que ele pagou pelo Paulinho, o Cruzeiro também entendeu que, né, queria elevar o negócio. Então o Palmeiras teve Matheus Pereira e Paulinho nos mesmos valores, ele atacou o Paulinho e aí supervalorizou o outro lado e é óbvio que inviabilizou o negócio à época. Desta vez, o que acontece é o seguinte, tá? O Matheus Pereira só tem contrato até junho com o Cruzeiro. Ele fez um contrato de modelo europeu. Por quê? Porque ele tinha como plano de carreira voltar para o velho continente. Só que ele não contava com a chegada de um treinador que com ele tem uma relação de amor e ódio, vamos dizer assim, né? Que é o Leonardo Jardim. Trabalharam juntos no Al Hilal há 4 temporadas. E foi uma relação de muita cobrança, de elogio, de farpas aqui, de abraços acolá. E essa relação segue a mesma no Cruzeiro. Né? Não é uma relação de somos melhores amigos, mas o técnico adora o futebol dele, mas sabe que o Matheus Pereira é um cara pra pegar no tranco, e o Matheus Pereira é um cara que não gosta que o cara fique enchendo o saco dele, né? Isso quer dizer que o Matheus Pereira tá insatisfeito no Cruzeiro? Não, tá? Mas existe um lado de conhecimento e desejo do Leonardo Jardim, e por outro também um jogador que tem lá a sua forma de ser. O Palmeiras, ele voltou a flertar com o staff do jogador sobre a chance de tê-lo a partir deste começo de ano e se o Cruzeiro aceitaria uma compensação para que o negócio saísse do papel. Essa proposta, entre aspas, porque na verdade foi só um flerte, né, um flerte com o staff do jogador, ela obviamente sequer ainda chegou aos ouvidos, até onde eu sei, da diretoria do Cruzeiro, porque estão todos blindados, focados nas finais da Copa do Brasil. No caso, a semifinal com o Corinthians a partir de amanhã. E se o Cruzeiro passar, a decisão que o Cruzeiro tem a finalíssima no dia 21 de dezembro. Então, vi que até 21 de dezembro, qualquer novela envolvendo os jogadores do Cruzeiro, mesmo aquelas que estão dadas como certa para que se desenvolvam contrárias ao que o torcedor imagina, né, de saída de jogador, elas só vão ter um andamento após a participação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas movimento já acontece. Então o Palmeiras está ainda muito cauteloso, porque a Leila Pereira e o presidente do Cruzeiro, Pedrinho, não, do Vasco, né? O Pedro Lourenço, se dão super bem, até tem o mesmo staff, e por isso a Leila sabe que tem portas abertas para conversar com ele a respeito desse assunto. E o que foi dito, né, por parte das diretorias é que o Cruzeiro agora não quer nenhum tipo de conversa, nada em relação ao mercado, para não mexer com a cabeça dos jogadores. E tem muito a ver também com o que pediu o Leonardo Jardim, que ele próprio também tem um futuro ainda não muito certo para o próximo ano. E aí que vem o X da questão. A indefinição do futuro do Leonardo Jardim pode ser o divisor de águas para a permanência, a continuidade do Matheus Pereira no Cruzeiro. Então esse é um nome que já eu vou ler a sua mensagem. Deixa seu like aqui pra gente, não vai esquecendo, já vai chegando deixando esse like aqui, eu vou cobrar, eu sou chato de like mesmo, porque ajuda o nosso canal, mas esse X de questão de um hipotético Cruzeiro não ser campeão de Copa do Brasil, pra mim é favorito a ganhar, tá? Diga-se de passagem. Desse futuro em aberto ainda do Leonardo Jardim, desse contrato no meio do ano, dessa possível boa proposta que o Palmeiras possa fazer de compensação ao Cruzeiro, tudo isso pode se tornar algo que após a participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, venha
a ter um capítulo mais quente no Palmeiras. Ontem eu assisti o programa, vocês falaram que estava pronto e que poderia acontecer entre ontem e hoje. Já aconteceu. O material estava todo pronto, o Palmeiras só estava esperando a assinatura do Abel, física ou eletrônica, para poder anunciar. Isso já estava pronto. Esse material já estava há dias editado, pronto. Então o departamento de comunicação do Palmeiras já estava só esperando dar o play. Sim. Só publicar. Só o pessoal do jurídico falar, solta. Solta. O Abel já foi embora para Portugal, tá? O Abel foi ontem para Portugal. Então ele deixou assinado, né, a situação toda, e aí confere de lá, confere de cá, tá tudo certo, pá, publica. Então assim, o Abel já foi para Portugal ontem à noite. Foi embora. O Abel, conversando com algumas pessoas que estiveram com o Abel nos últimos dias, era um Abel que acredita muito nessa renovação, não teve dúvida de, será que eu vou embora? Será que aceito propostas? O Abel recusou algumas ofertas boas de Europa, não é a nível AA, de Mas a tubarões. Mas aqui, você e o Bruno Andrade contaram de clubes da Premier League, teve Clube Árabe de novo. Então o Abel, nessa renovação, nesse final de ano, nessa janela de renovação de contrato, ele não teve dúvidas. Em outras janelas ele chegou a duvidar. Em outras ele chegou a titubear. Teve até a história do clube do Catar, teve a história do Saad e tudo mais, né? Nessa ele estava muito tranquilo e sereno em relação à decisão dele. O que ele estava querendo ouvir muito era a família, porque teve um episódio familiar do Abel que gerou muito debate, né? Porque uma das filhas foi morar fora para estudar, fazer um intercâmbio. Cara, e o Abel, quem conhece o Abel no dia a dia, é um cara muito família. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa na família do Abel, assim, para ele é muito importante. Então, assim, aconteceu da filha morar fora, conversou com a Ana, que é a esposa, que participa ativamente das decisões junto com o Abel, de tudo que acontece na vida do Abel, na carreira do Abel. Ela é advogada, inclusive. E assim, nessa renovação não teve muitas dúvidas. E aí ele, beleza, deu sim antes da Libertadores, como a gente falou aqui, que ele ia dar o aceite, deu o aceite, falou publicamente. Só que o final de ano, com as derrotas, e o fato dele não ter conseguido fazer com que o time jogasse na hora que precisava jogar mesmo, que é aquela sequência de Mirassol e a final da Libertadores, depois de uma virada épica que foi contra a LDU, o Abel ficou muito esgotado, física e mentalmente. Então, assim, nos últimos dias, na academia de futebol, depois da volta da viagem do Ceará, nesses últimos dias aqui, antes dos ajustes, antes de ir embora para Portugal, como ele foi embora ontem à noite, era um Abel bastante esgotado, era um Abel bastante cansado e que precisa reenergizar, recarregar as baterias, é o que ele vai fazer agora em Portugal, já com a assinatura do contrato. Então, ó, tem mensagem aqui, ó, como é que é? O professor Danilo, ó, o torcedor é ingrato e irracional, só porque o Palmeiras foi, como é que é? Vice-campeão brasileiro da Libertadores e do Paulista. Acho que falando daquela questão dos xingamentos, né? O Abel... E esse foi o pedido de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí o Facincani trazendo as últimas informações do Verdão, falando muito sobre a possível chegada de Fabinho. O Verdão vai tratar a negociação com esse jogador, que primeiramente tem um sinal negativo, mas como ele disse, o Palmeiras vai aguardar para um segundo momento tentar uma nova investida. E também é possível chegada do Matheus Pereira, né, que está envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Ainda tem torneio para jogar, ainda pode jogar final ainda. Então, no momento, creio que ele, o staff dele, não vai pensar em negociação. Mas o que pesa a favor do Palmeiras nesse jogador é o contrato dele que se encerra no meio do ano, ele já pode assinar o pré-contrato, ou até mesmo de forma amigável, né? Se ele decidir, se o Palmeiras realmente fizer uma proposta oficial, dele vir já no começo da temporada. É um excelente jogador, camisa 10 que o Palmeiras está precisando, já que a fase do Veiga não é muito boa e o Maurício teve uma queda de rendimento no final da temporada. Beleza, turma? Deixa um comentário opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.